Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Diego Penha e quero dar continuidade com vocês hoje às nossas aulas, tratando sobre o compromisso do presbiteriano autêntico. O nosso roteiro de hoje é, primeiro, declaração de fé, promessas e compromissos. Segundo, compromisso com a igreja. Terceiro, compromisso com Jesus. Então, nós concluiremos a nossa aula. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por mais uma aula. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreendê-la, ó Pai. Nos ajude a sermos homens e mulheres que têm compromisso com o Senhor, com a tua igreja, com os nossos irmãos. É o que nós rogamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A título de introdução, meus irmãos, deixe-me dizer que o verdadeiro presbiteriano é uma pessoa comprometida com Jesus Cristo. E este compromisso com Cristo dá significado, vitaliza e direciona a sua vida cristã. Nós podemos ver isso na vida do apóstolo Paulo, Filipenses 3, por exemplo. Abra aí comigo, Filipenses capítulo 3, verso 4 a 9. Ele disse bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então vemos esse compromisso que Paulo tinha, né, com o Evangelho, com Cristo Jesus. O seu compromisso com Cristo é um estímulo que o ajuda a superar os obstáculos que aparecem à sua frente. Se você olhar os versos 14 e 15 do Filipenses 3, ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, irmãos, declaração de fé, promessas e compromissos. O compromisso do presbiteriano autêntico, ele tem duas dimensões: espiritual e institucional. A dimensão espiritual diz respeito ao seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E a dimensão institucional ao seu relacionamento com a igreja. O plano de Deus para a nossa salvação inclui a igreja como organização instituída pelo Senhor Jesus para reunir e congregar o seu povo. O verdadeiro cristão, ele pertence à igreja invisível e ele deve pertencer também à igreja visível. Quem recebe Jesus, irmãos, como Salvador e Senhor, deve confessar isso diante dos homens. Em Mateus capítulo 10, se você olhar comigo, Mateus 10, versos 32 e 33, diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, Jesus Cristo diz, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, quem recebe Jesus como Salvador e Senhor deve confessar isso diante dos homens. Isso é um compromisso que nós temos com Cristo. Por isso, a igreja presbiteriana exige daqueles que querem tornar-se membros dela a sua pública profissão de fé. Por isso que você fala diante da igreja, quando o pastor vai lhe fazer algumas perguntas, se você crê na palavra, se você crê em Cristo, e do seu compromisso com a igreja, e você faz isso publicamente. Então, mas o que é a profissão de fé? É uma cerimônia pública, como estava dizendo, onde o crente ele faz uma declaração de fé, ele reconhece deveres, ele faz promessas e assume compromissos com a igreja e com Jesus Cristo. Há aqui alguns pontos que nós podemos dar como
a ideia dessa declaração de fé, né, que nós fazemos. O primeiro deles é: creio em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Segundo, creio que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, eu confesso que fui reconcebido em pecado, que por natureza eu sou incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinando antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Quarto, eu creio firmemente que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede. Quinto, eu estou agora sinceramente arrependido do mal que tenho feito diante de Deus e resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados, para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele me proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça. Sexto, e prometo mais que, como membro dessa igreja, eu me sujeitarei sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, irmãos, se você concorda com tudo isso, se isso é verdade na sua vida, então você vai poder fazer, você vai declarar isso, vai poder fazer parte, né, da igreja do Senhor. A profissão de fé não é o ponto final do testemunho público do crente, ele é apenas o ponto de partida. Em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, veja, diz o seguinte: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa profissão de fé é só o ponto de partida. Você deve seguir a ordenança do teu Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, e deve trazer esse testemunho para o mundo. A luz de Cristo deve brilhar através de você. Então, compromisso com a igreja, meus irmãos, vejamos. Primeiro, resumindo, né? Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Segundo, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Terceiro, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Quarto, obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. E quinto, participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Esse compromisso, meus irmãos, então veja, se você quer fazer parte da igreja, você assume esses compromissos. Agora veja também o compromisso com Jesus. Esse compromisso implica numa tomada de posição radical. Veja só o que diz Lucas, capítulo 9. Compromisso com Jesus. Lucas capítulo 9, verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja também Mateus 10, 37. Mateus 10, verso 37 diz:
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Verso 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Esse compromisso com Cristo, meus irmãos, é um compromisso radical que o crente ele precisa tomar na sua vida, de fato seguir a Cristo, de deixar seu velho homem para trás, de negar a si mesmo, a sua natureza pecaminosa, de tomar a sua cruz, de entender que ele foi crucificado com Cristo nesse mundo e ele precisa seguir as pisadas, precisa seguir as pegadas do Mestre. Então, ao homem que queria primeiro sepultar seu pai para depois seguir Jesus, o Mestre ordenou: deixe os mortos o sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lucas 9, verso 60. Aquele que queria primeiro despedir-se de seus parentes para depois segui-lo, Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, verso 62. E a respeito da multidão que o aplaudia, mas sem compromisso, Jesus declarou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, verso 8. Jesus não aceita crente pela metade, irmãos, porque ele não pode salvar o homem pela metade. Ou somos inteiramente crentes, ou então estamos completamente perdidos. O verdadeiro cristão é aquele que tem compromisso com Jesus. O compromisso com Jesus, ele deve expressar-se no comportamento diário de seus servos. De nada adiantam as declarações de fé que não correspondem aos atos da pessoa. Os cristãos nominais, que têm um discurso cristão, mas vivem como pagãos, eles terão uma terrível surpresa no juízo final. Veja o que diz em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não adianta, irmãos, apenas termos uma capa de cristão, um discurso de crente, se não de fato vivermos como tal. Nós precisamos ter uma vida com Cristo, um compromisso com Cristo, um compromisso radical com Ele. Um dos maiores problemas da igreja em nossos dias, irmãos, concluindo a nossa aula, é a falta de compromisso de seus membros. A falta de seriedade com a palavra de Deus. Falta responsabilidade com a igreja. Falta compromisso com Jesus Cristo. E o resultado disso é uma fraqueza generalizada dos membros da igreja, que resulta no enfraquecimento da própria igreja. Então nós precisamos mudar essa realidade, irmãos. Os membros de nossas igrejas, eles precisam levar a sério a palavra de Deus, ser responsáveis com a igreja e realmente comprometidos com Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais essa aula, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, por nos exortar e nos chamar a um compromisso, Pai, com a Tua igreja, com o nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a viver pela fé, que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.